Olá! E o Opera Mais, hein? A política estadual de Minas Gerais para cirurgias eletivas, um módulo da política hospitalar de Minas Gerais. Recentemente alterado, com diversas demandas em todos os meus canais e redes sociais que querem saber mais sobre essa política, entender este programa estadual que tem um financiamento bem generoso para cirurgias eletivas, que foi instituído em 2021 e já colheu bons frutos, bons resultados, aumentando significativamente a produção de cirurgias eletivas em nosso estado de Minas Gerais. Para você que não é de Minas Gerais, não saia do vídeo, porque eu te garanto que o que você vai escutar pode servir de subsídio para desenhar políticas também aí no seu estado. Afinal, a política de Minas Gerais também ajudou o Ministério da Saúde a desenhar o programa de redução de filas federal. E aqui a gente já vinha há um bom tempo buscando uma pactuação estadual com um programa que regulamentasse e valorizasse de fato os procedimentos que não conseguem girar na fila e que precisam de ter valores diferenciados para além do SIGTAP. E, como eu disse, este programa, esta política estadual sofreu há poucos dias uma alteração na bipartite, atualizando as suas regras após um ano e poucos meses de vigência. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo. Eu sou Márcia Moraes, seja bem-vindo de volta a este canal e resgatando um pouquinho sobre a política Opera Mais. Ela foi instituída em dezembro de 2021. Então, todo o ano de 2022 já foi com esta política em andamento. E ela tem como finalidade concentrar todos os recursos destinados às cirurgias eletivas do Estado, seja de fonte federal, em FAEC, MAC, seja o uso de fonte estadual. Então, na prática, nós temos uma tabela diferenciada aprovada em CIB que compõe a política estadual, cujo um pedaço, a fatia de parte dessa tabela é financiado com recursos federais e os complementos são realizados com recursos estaduais, já descontando se houver complemento via FAEC. Ou seja, nós temos uma composição de todas as fontes numa única política que gerencia o acesso às cirurgias eletivas aqui no estado. E o monitoramento é feito por uma comissão SES-COSEMES, com representação municipal, com representação estadual, que faz a apuração e define o valor a ser pago aos municípios gestores ou aos prestadores diretamente, se sob gestão do estado de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais a gente ainda tem muitos prestadores diretamente vinculados à gestão estadual e nesse caso o pagamento acontece direto ao prestador, tá? Mas vamos entender então como é que é essa composição dessa política, que hoje tem programado em deliberação específica mais de 300 milhões de recursos estaduais, programados na PPI, famosa PPI de Minas Gerais, mais de 100 milhões programados com recursos federais do MAC exclusivos para cirurgias eletivas. A gente já alcançou mais de 20% de produção adicional a partir da incorporação dessa política com valorização para além dos 100% de incremento que já está previsto em políticas nacionais, tá? Então, considerando diversos componentes na composição do financiamento dessa política, a gente pôde observar uma adesão muito boa ao programa e uma produção muito importante. Algumas premissas é importante esclarecer.
né? A partir da adoção dessa política, por exemplo, nós suspendemos qualquer pré-requisito de pactuação prévia, ou seja, a política liberou as cotas da PPI e foi dito, afirmado em deliberação, que toda a produção será paga. Então, o prestador, o município, né, ele não tem receio de produzir e não receber, né? E aí o Estado assumiu também com a clareza de que a gente está muito mais limitado pela capacidade operacional dos prestadores do que propriamente pelos recursos. Então, isso deu a tranquilidade de dizer, olha, é uma política só, todas as fontes estão sendo geridas pela mesma política, de modo que se sobra recurso aqui, compõe ali, o recurso do FAEC, ele também compõe a remuneração. Caso houver o registro da EH ou da PAC, né? A PAC, no caso, não é financiada na política estadual, mas especialmente a EH, que se tiver vinculada ao FAEC, esse complemento que o FAEC paga é descontado, só a diferença para chegar ao valor de tabela definido, né, no âmbito da política estadual é que é realizado com fonte estadual. É uma maneira de aproveitar e customizar todas as fontes de recurso, né? E a tranquilidade de que esgota-se toda a fonte federal programada para cirurgias eletivas e na medida em que essa fonte termina, os cento e poucos milhões que nós temos programado termina, o recurso estadual entra para financiar também toda a conta hospitalar, tá? E se houver no recurso estadual, outra coisa interessante, né? Foi adotado em Minas Gerais o encontro de contas da média complexidade hospitalar. Então é feito uma apuração de extrapolamentos, né, de produção por município gestor, por prestador, no caso prestador gestão do estado. A partir desses extrapolamentos a gente faz descontos de quem sobrou recurso, repassa para quem faltou, de modo que a fonte federal é inteiramente utilizada e garantindo maior otimização do uso do recurso disponível para a atenção hospitalar de média complexidade. E nesse sentido, é nesse encontro de contas que a política estadual, inclusive, avalia se o recurso federal foi suficiente para pagar o preço da conta, né, o custo médio, o valor da IH gerado no SHD, e quando esse recurso ele não é suficiente, o recurso estadual entra também para pagar a parte da AIH, garantindo então que toda a produção seja realizada e paga, independente da procedência do paciente. Por isso que eu disse que foi liberada as pactuações. Então, independe se eu já tenho pacto, se eu tenho algum fluxo, né? Basta ter, obviamente, uma negociação intergestores, mas essa negociação não precisa estar registrada formalmente na pactuação, porque no âmbito da apuração, no monitoramento da política, é avaliado a produção efetivamente realizada, aos custos devidamente estabelecidos em tabela própria, apurado e repassado o recurso. Outro ponto bastante interessante, característico dessa política, é o pagamento antecipado, né? Que desde o início nós que defendemos, né, e discutimos a partir da representação dos municípios mineiros a necessidade de ter previsibilidade de recurso e o adiantamento para que os municípios consigam fazer bons contratos, né? No primeiro ano a gente conseguiu fazer o pagamento antecipado, customizando a partir da apuração e calculando ajustes, porque à medida que o tempo foi passando, os prestadores, as equipes foram aumentando a produção, então estimativas de termos, né, que foram celebrados e muitas vezes foram sendo ultrapassadas, né? Porque a adesão foi boa, a produção ultrapassou a série histórica e a gente teve que, além de adiantar o recurso, recalcular os termos de metas e garantir a alocação de recurso
no quadrimestre seguinte, acertando para trás do que produziu para além da expectativa e já aportando recurso para frente para garantir que a expansão de produção não retrocedesse. E agora, com essa revisão recente da política, garante-se que o pagamento antecipado vai acontecer antes mesmo do quadrimestre começar, né? A gente estava pagando antecipado, mas quando o quadrimestre já tinha começado, agora não. Com essa revisão, está se buscando garantir a antecipação efetiva antes mesmo do quadrimestre acontecer. Então, para o último quadrimestre de 2023, que é de setembro a dezembro, o pagamento precisa acontecer em agosto ou logo no iniciozinho de setembro, né, para garantir que esse recurso chegue e os municípios consigam fazer bons contratos com os novos valores estabelecidos. E eu tô aqui para a gente então mergulhar um pouco no que está na deliberação, como é que esta política foi revista, quais são as premissas, quais são as lógicas que influenciaram na revisão do valor de tabela do Opera Mais e como você, seja prestador, né, seja gestor de contratos, como você vai fazer a gestão dessa política. E aqui já vai uma dica, viu? Eu tenho sentado com frequência com municípios para discutir gestão de contratos, celebração de contratos, e a média complexidade, de um modo geral, especialmente em hospitais filantrópicos, né, contratualizados, ela está no componente pré-fixado. Mas como nós estamos falando aqui de uma política que a gente está incentivando que o prestador faça mais e mais e mais, o máximo que ele pode fazer para a gente de fato fazer a fila girar, não faz muito sentido a gente ter parcela fixa no pré-fixado para cirurgias eletivas. Então a minha recomendação é que os contratos sejam ajustados para que as cirurgias eletivas, né, na lógica da política estadual do Opera Mais, componha o pós-fixado, ou seja, pós-produção, porque aí você vai ter condição de prestador, né, aderiu, produziu e receber logo. E você, município, também pode adotar a lógica de fazer adiantamento, tem problema nenhum, do mesmo modo que o Estado está fazendo, né, celebrando o termo e fazendo o repasse antecipado do recurso, você também pode fazer, e a comissão de monitoramento do contrato faz a gestão também desse recurso como um encontro de contas entre você e o seu prestador, né? Isso também é possível. Então, modelo de gestão de contrato, modelo de financiamento, você vai estabelecer junto com o seu prestador para conseguir otimizar, para garantir que o dinheiro chegue à equipe médica e ela mantenha-se, né, incentivada a produzir mais e mais para a população própria e para a população de referência. É isso que a gente espera. Aliás, a população de referência, ela está sendo tratada de forma diferente nesta nova etapa do Opera Mais. Por quê? Porque foi estabelecido um bônus que é específico para o município de atendimento que cumprir os seus pactos com a referência. Isso é um desejo que os municípios menores apresentaram durante o primeiro ano de vigência do Opera Mais e que foi incorporado como um mecanismo de incentivo e, né, como uma estratégia que o Estado adotou para que os pactos sejam garantidos. Afinal, o Estado é o grande guardião das pactuações intermunicipais, não é mesmo? Então, vamos lá para a nossa deliberação. A deliberação 4301, ela é de 25 de julho de 2023. A deliberação anterior não foi revogada, até porque nós estamos, né, no semestre, ou melhor, no quadrimestre, né, corrente desta política, e muita coisa das premissas continuam exatamente as mesmas, tá? Então, esta deliberação veio para aprovar as novas regras gerais para a política Opera Mais Minas Gerais, né, que é o modo de eletivas da política hospitalar. Aqui nós temos todos os considerandos, atenção para o novo decreto estadual
que regulamenta as transferências, né? O controle e a avaliação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde. Isso mudou de forma significativa a lógica, né? Então foi incluído um novo modelo de termo, chamado termo de adesão, que é mais simplificado na lógica de prestação de contas. Então, muita atenção para esse decreto. Quem sabe a gente volta aqui para falar dele em algum momento, tá? A gente ainda considera que a deliberação, né, lá de trás, relativa ao monitoramento do Opera Mais e todas os documentos que sustentam essa pactuação estão listados aqui. Então, a deliberação ela é mais concisa, a resolução tem mais detalhes sobre o regramento, né, que é anexo da deliberação. Então, as normas gerais que estão aqui estabelecidas, tá? A seleção da carteira de procedimentos cirúrgicos do Opera Mais, ela foi revisada pelo grupo técnico, né, da SES e apresentada ao grupo gestor da política hospitalar, cujos membros são representantes municipais e representantes do estado, tá? Novamente, a política considera todos automaticamente inseridos na política. Então, para evitar aqueles processos burocráticos de adesão, tá? Então, desde a primeira versão do Opera Mais, município que faz cirurgias eletivas pelo SUS já foi considerado automaticamente inserido. A única excepcionalidade é aquele município que foi considerado aderido em algum momento na política e ele pediu para sair. Tivemos poucos casos disso, mas isso aconteceu. Então, esses, por óbvio, a gente não insere novamente automaticamente, a não ser que ele queira, né? Então, estabelecimento, município que deseja participar do Opera Mais, ele também pode fazer uma manifestação formal conforme previsto na resolução com modelo, né, específico de pedido de adesão a essa política, tá? Os efeitos dessa mudança são a partir de setembro, que é o último quadrimestre de 2023. A resolução que regulamenta toda essa alteração é a resolução 8907, né? Então, ela é que traz o regramento de como é que se construiu os procedimentos que compõem a política, os valores, os beneficiários, já as estimativas dos termos para os beneficiários, né? E dá outras providências, novamente todos considerando, e o artigo 1º já vem para dizer sobre a carteira de procedimentos, né? A primeira versão do Opera Mais foram mais de 800 procedimentos que compuseram a carteira, tá? Mas ao longo desse tempo de execução, nós vimos que boa parte dos procedimentos estavam lá na carteira, mas são tipicamente realizados em regime de urgência, tá? Ou não tem fila importante cadastrada. Então, nesse caso, por esse motivo, foi revisto o rol, né, do Opera Mais a partir da fila devidamente registrada no sistema SUSFácil para os municípios que usam o SUSFácil e para os que possuem interface, como é Belo Horizonte e Uberaba, a fila informada por eles até 31 de dezembro de 2022. E a partir, inclusive, de uma nota técnica que o Ministério da Saúde, que é a nota técnica 90 de 2023, né, foi revisto esse rol, excluindo os procedimentos tipicamente de urgência e recalculando o rol, que era um pouco mais de 800 procedimentos, passou a ser de 676 procedimentos. Nós tivemos inclusão neste rol e a inclusão foi fundamentada pelo impacto clínico e social do procedimento, limitação da oferta e alta demanda. Então, ao olhar novamente para a fila, né, foi enxergado alguns procedimentos que não estavam no rol e precisavam constar, porque é crítico, porque tem fila, porque tem alta demanda e pouca oferta, né? Para manter os procedimentos, a mesma coisa, impacto, alta demanda e procedimentos já incentivados em 2022,
e excluiu tudo que foi considerado pelo Ministério da Saúde como tipicamente de urgência, tá? Os procedimentos deste rol de 676, a maioria deles, se não todos, também fazem parte do programa de redução de filas federal, né? E por esse motivo, está dizendo aqui no parágrafo 4º do artigo 1º que os procedimentos deste rol, né, mencionado aqui, que estiverem contemplados na política federal financiada pelo FAEC, também serão considerados para fins de cálculo e pagamento do financiamento estadual estabelecido nessa resolução, deduzido o incremento financiado com fonte federal. É aquilo que eu disse, né? É uma política só que vigora em Minas Gerais, que é a política do Opera Mais. Se eu tenho parte da conta financiada pelo Ministério, mas a gente sabe que o programa federal é só 100% de incremento de tabela. Mas nós temos aqui em Minas uma tabela que em centenas de casos é muito mais do que 100% de incremento, né? Que seria muito mais do que 2 tabelas SUS. Então, nesse caso, a diferença desconta o que já foi financiado pelo FAEC e a diferença é composta com recurso estadual, tá? Naquela tentativa de otimizar as fontes e garantir que a tabela seja única, né, para todos os procedimentos e todos os prestadores de Minas Gerais, tá? Então, foi definido os beneficiários elegíveis automaticamente, como eu já mencionei, eles estão listados na deliberação, na resolução, anexos 2 e 3, conforme o tipo de gestão. Então, em um anexo estão os beneficiários, né, municipais, que possuem a gestão da média e alta complexidade, a gestão do MAC, e um outro anexo estão os prestadores sob gestão estadual. E isso já considerando o terceiro quadrimestre. Então, se tiver algum município, né, que está no processo de transição, assumindo a gestão dos prestadores, e a partir de setembro já estará pleno, né, usando essa terminologia antiga, mas bastante conhecida, ele já entra também neste anexo como se pleno já fosse agora em agosto, tá? Os demais prestadores ou municípios interessados devem manifestar-se, né? É possível fazer adesão conforme os termos do anexo 4 e anexo 5. Uma manifestação de interesse e o outro é informando a capacidade de produção, porque é com base nela que é feito o cálculo do valor do termo de repasse, que, como eu disse, é antecipado, tá? No meio do caminho, se algum município assumir, né, a gestão dos prestadores, será feito o termo de adesão com a Secretaria de Municipal e aí vai alterar o beneficiário da política, porque estando na gestão estadual, o beneficiário da política é diretamente o hospital, tá? O financiamento estadual, ele é por procedimento, né? E nós criamos com esta deliberação um valor de qualificação do financiamento e ele independe do nível de produção. Isso quer dizer que aqueles pisos, piso 1, piso 2, né, que tinha lá na versão primeira do Opera Mais não existe. Então, qualquer quantidade de produção já será base para receber o recurso previsto conforme a precificação estabelecida na deliberação, tá? Então, acabamos com os pisos com esta deliberação. Então, o valor, ele parte do valor que já estava fixado, né, na metodologia aprovada na resolução 7830, que é a primeira resolução que regulamentou o Opera Mais, tá? Então, independe de piso, tá? E foi estabelecido a bonificação de 50%, que é o bônus que eu mencionei, que está relacionado à questão do cumprimento do pacto em relação à população de referência, os municípios referenciados, tá? E como é que se chegou ao tal valor de qualificação do procedimento? Primeiro, ele soma o que já existia definido na resolução 7830 como valor de remuneração do piso 1, e vocês se lembram que para receber o piso 1
basicamente é 100% de incremento da tabela SIGTAP. SIGTAP de dezembro, novembro de 2021. Esse é um ponto também importante se destacar, tá? Como houve alteração no valor de tabela de alguns procedimentos no meio do ano de 2022, a política anterior tinha fixado o valor do SIGTAP em relação ao 100% de incremento e isso ficou fixo até agora, agosto, tá? Mas agora, com essa nova deliberação, todos os valores de referência do SIGTAP foram atualizados para a competência atual. Então, o aumento que teve no meio do ano agora foi incorporado nessa questão do incremento de 100%, que era o antigo piso 1, tá? O complemento que já estava no piso 2, né, ele também está somado, porque o piso 2 era para aqueles cento e poucos procedimentos que tinham um valor diferente do 100%, ou seja, maior do que 100% de incremento, tá? Além desses dois valores que eram já conhecidos por nós e que já era por procedimento, né? Foi estabelecida uma valoração por giro de fila e ela está explicada aqui no parágrafo 2º. Então, foi somado 10, 20 ou 30% do valor de referência do SIGTAP competência julho, conforme avaliado a fila e o desempenho da política. Então, aquilo que continua tendo fila, que teve pouco avanço na fila, ou seja, mais difícil de girar, estabeleceu um valor maior, um complemento maior, que a gente está chamando de valoração pelo giro de fila. Então, o percentual 10, 20 ou 30 é diretamente proporcional à dificuldade de se girar a fila dos procedimentos, tá? Além disso, foi estabelecido, então tá aqui, ó, a descrição do que é a qualificação do financiamento, ela passa pela qualificação do procedimento, que é composta pelo valor antigo do Opera, tá? Sem considerar piso, mas considerando o valor que era estabelecido para cada procedimento daquele, uma composição de giro de fila e uma outra composição de custos hospitalares, incluindo o OPME e outros insumos para procedimentos específicos. Então, foi avaliado alguns procedimentos com muita dificuldade de acessar, porque é custoso, porque a OPME, às vezes, que está sendo utilizada não é compatível pelo SIGTAP, está ultrapassado, o médico usa outra. Então, em qualquer caso, foi estabelecido para esses procedimentos críticos uma valoração maior a título de composição dos custos hospitalares, exatamente para a gente conseguir um preço compatível com a dificuldade que temos para ofertar determinados procedimentos, né? Então, os procedimentos incluídos, né, os novos que entraram por rol, observou a questão do piso 1, que é 100% de incremento de tabela, tá? Os procedimentos clínicos e diagnósticos pré e pós-operatório continuam sendo considerados na composição do valor. Então, tem gente que tem dúvida, né? Ah, esse valor já tem a consulta pré-operatória? Na composição do valor tem, cabe ao prestador, cabe ao município, ao sentar com o prestador, negociar, definir qual que é o valor de pré-operatório, daquele valor, qual que é o pacote que financia o pré e o pós-operatórios, tá? Além disso, como eu disse, houve uma composição do financiamento, inclusive observando os custos hospitalares, e nesse sentido, o valor estabelecido também considera, inclusive, as OPMEs não inclusas no SIGTAP, mas muito utilizada em alguns casos, né? E a gente tem, por exemplo, na urologia, né, procedimentos que se usa algum tipo de material especial que não é compatível no SIGTAP, mas usa com frequência, é caro, é mais adequado para o paciente e, nesse caso, o valor já compõe um valor suficiente para o financiamento de situações
como essa, né? O orçamento global para 2023, o último quadrimestre, e todo o ano de 2024 são 496 milhões só de fonte estadual. Aqui são as rubricas, dos quais, né, 205 milhões é em 2023, referente ao terceiro quadrimestre, e a distribuição aqui, sendo que lá em 2005 são só os acertos, né, e o pagamento de bônus, porque o bônus de 50% ele só é ao final, né, após o monitoramento do que de fato foi cumprido e prestado o serviço dentro do quadrimestre anterior, tá? O recurso existe um termo celebrado dentro do SIG-RES e a partir desse termo é que é realizado os repasses, né? Para a estimativa do valor, foi avaliada a produção aprovada entre maio de 2022 e abril de 2023 dos respectivos beneficiários, e o valor também está descrito na resolução anexo 2 e 3, conforme a condição de gestão, tá bom? Então foi avaliado, formalizado o termo, ou está sendo, né, formalizados os termos, que essa deliberação foi pactuada no final do mês de julho, né, a partir desse novo rol estabelecido, tá? Nos exercícios financeiros seguintes, segue o orçamento do ano seguinte, tá? O repasse do recurso, ele tem um cronograma, como eu disse para vocês, ficou estabelecido uma antecipação real do valor antes do quadrimestre, né? A partir da base de produção, né? E serão, aí avalia o quadrimestre, ver o que foi feito de produção, quanto que foi o repasse que já aconteceu. Se tiver que deduzir na parcela seguinte, deduz, e se tiver que aumentar a parcela seguinte para pagar ou fazer algum ajuste porque produziu mais do que estava previsto no histórico, também é feito na parcela seguinte, assim como a apuração e o pagamento do bônus, que, como eu disse, é sempre depois do quadrimestre, tá? E é muito interessante a gente pensar, gente, que, como eu disse, essa deliberação não revoga a deliberação anterior. E na deliberação anterior já estava fixado que cabe ao município estabelecer as suas próprias regras, seus valores, sua norma de contrato, né? Do mesmo modo que tem alguns territórios com uma criticidade muito grande em algumas especialidades e que às vezes a política, a tabela estabelecida ainda não é suficiente para conseguir a oferta de um procedimento A ou B. E nesse caso é permitido, por óbvio, que o município complemente, que os municípios do território se organizem para complementar, se esta for a realidade, né? E do mesmo modo, se o valor estabelecido é para além, né, do valor definido já em tabela própria municipal, ou seja, consegue oferta a um preço menor, está nas mãos do município fazer a gestão disso. E uma sugestão, por exemplo, é usar eventuais saldos de um ou outro procedimento para customizar melhor o pagamento, por exemplo, do pré-operatório. Porque, veja, pré-operatório está dentro do pacote, mas ele considera aquela carteira básica, né? Na PPI, por exemplo, nós temos a programação do SCDT de cirurgias eletivas, ele é 50 e poucos reais, então ele considera lá uma consulta especializada, um eletro, um raio-x, só aquele pacote, os exames de sangue, né? Não lembro exatamente qual que é a carteira, mas são procedimentos básicos, e 50 e poucos reais, dependendo do paciente, pode não, ou da especialidade, pode não ser suficiente para financiar o pré-operatório. Então, eu posso usar o que sobrou, né? Eventualmente, um procedimento em que a tabela opera está maior do que eu consigo oferta no meu território para customizar um pré-operatório melhor? Claro que eu posso, né? Eu posso pegar, por exemplo, o bônus dos 50% e customizar ele também no pré-operatório, né? Porque a gente sabe, gente, que a consulta, especialmente a consulta W, aqui em Belo Horizonte a gente usa essa terminologia, né? A consulta W, que é a consulta pré-operatória realizada pelo cirurgião que vai operar, ela precisa ser valorizada. Então, eu posso fazer isso, estabelecer uma tabela própria, uma gestão específica?
da minha política de eletiva dentro do meu contrato? Claro que eu posso, né? Eu sou gestor do contrato, eu posso fazer isso. Eu posso simplesmente adotar a tabela estadual como referência e adotá-la como a tabela em vigor no meu município? Também posso. Mas essa é uma análise que, enquanto gestora, eu preciso fazer do meu território, sabe? Preciso avaliar qual que é o mercado, como é que ele se comporta, eu tenho ou não tenho especialistas, eu vou precisar trazer especialistas de fora, né? Eu vou fazer em um regime de mutirão, ou já entra na rotina, como é que são esses custos, como é que eu engajo uma equipe, né? Então, eu preciso fazer isso para avaliar como é que eu vou fazer da melhor forma possível a gestão dos recursos alocados, né? O acesso do paciente ele deve ser regulado pelo SUS-Fácil, a autorização precisa ser via IH eletrônica, tá? Então é importante ressaltar isso. Você, município, que também está contemplado na política federal, né? E você precisa, né? Todo mundo que faz cirurgias gerais em Minas Gerais foram no plano estadual no programa federal de redução de filas, porque a gente colocou lá os procedimentos de cirurgia geral para conseguir consumir os 60 milhões de recursos federais da portaria 90, né, que é a portaria que trata das cirurgias eletivas em 2023 com fonte federal no FAEC. Então, se você está contemplado, deve lembrar de solicitar a numeração especial, né, do FAEC Acesso. Você vai receber as numerações e na hora de fazer a autorização eletrônica no SUS-Fácil, você deve informar o número do FAEC dentro do sistema, né? Porque dessa forma vai receber o recurso, aliás, os 30% de antecipação dos recursos da portaria 90, né? Foi já repassado para todo mundo. Tem gente que ainda não consumiu nem os 30% ainda, né? Então, provou uma IH na partir da numeração do FAEC, consome os recursos do 30%. Quando esse recurso acabar, o Ministério vai fazer a avaliação do plano e repassar o repasse complementar. E do mesmo modo, a política estadual vai avaliar. Esses procedimentos têm incremento maior do que o incremento ministerial? Nesse caso, hoje, os 676 tem, porque tem o bônus de 50% de incremento para além do valor de tabela. Então, se no mínimo eu tenho 100% de incremento de tabela SUS, eu tenho mais 50% de incremento por cumprir o pacto da referência. Então, para qualquer IH, se eu atingir a minha meta de cumprir a pactuação com a referência no indicador com um percentual mínimo de 90% com base no pacto previsto na PPI, eu garanto meus 50% mais. Então, toda IH terá algum tipo de complemento estadual, ainda que financiada pelo FAEC, não é mesmo? Então, eu quero que com isso você entenda que é uma política só que faz a gestão de todos os recursos que financiam as cirurgias eletivas aqui em Minas Gerais, tá? Bom, então é preciso fazer autorização eletrônica, a IH manual não será aceita, a exceção é apenas para os municípios que têm interoperabilidade com o sistema SUS-Fácil, como é Uberaba e como é Belo Horizonte, tá? Então, qualquer alteração na política federal pode inclusive impactar na revisão da política estadual, claro que é uma política só, tá? Então, nós temos uma vigência agora para esta resolução de 24 meses contados da publicação desta portaria. Mas tudo indica que o Opera Mais veio para ficar, é uma política que está funcionando, filas, né? Nós temos ainda muitas, estamos muito mais limitados à capacidade operacional dos nossos prestadores, né? E demandas, paciente saindo porque operou e paciente chegando com novas demandas, é assim que funciona, né? E aí eu quero dedicar um tempinho nesse anexo 2 para você entender muito bem a composição desse valor, tá? Porque veja, eu vou abrir aqui com você a portaria, ou melhor, a deliberação velha, né? 2021, mas é velha, né? Só para mostrar para vocês a composição do valor de referência.
Vejam que aqui a gente tem três, né? Três colunas, né? Então a gente tem aqui uma coluna que era da fila na época, né? A gente tinha aqui o valor do incentivo de 100% de incremento, que era o do piso 1, tá? E como eu disse, esse valor ficou congelado mesmo para os procedimentos que teve alteração de tabela no meio do ano passado. E aqui, ó, nesta coluna, era a diferença para além do 100%, que eram cento e poucos procedimentos que tinham incremento para além do 100%. Então, tudo que não tem NA, aqui, ó, então, este procedimento, exerese não sei das quantas, né? Valor de tabela SIGTAP, que era o complemento 100%, né? Mais o complemento estadual, que era chamado de tabela diferenciada para os procedimentos do piso 2. Esses dois valores foram somados, então a gente não tem essa distinção, né, aqui na resolução nova, tá? Isso é importante ficar atento, porque você pode querer fazer a mesma leitura e não é exatamente dessa forma, tá? Aqui então os valores de piso por município, tá? Eu só queria mostrar essa diferença. Neste anexo, portanto, a gente passa a ter o valor unitário de qualificação. O que é o valor de qualificação? Nós já lemos ele ali em cima. Ele tem, né, o valor que já estava previsto no piso 1, que era o 100% de SIGTAP, e se estava no rol dos 102 procedimentos, somado o valor do incremento para esses procedimentos, mais o incremento de giro de fila e mais o incremento de custos hospitalares. Este valor aqui, ó, deve ser somado ao valor do financiamento realizado com a fonte MAC ou com a fonte FAEC, sendo que na fonte MAC é o valor do SIGTAP normal, o valor do custo médio da conta, sem incremento, né? PPI normal, mas é um financiamento que compõe o financiamento dessa cirurgia. Se for FAEC, vai apurar quanto que o FAEC pagou de incremento. Ah, foi R$1.000? Então, nós estamos falando aqui de um complemento de 1.103, então a fonte estadual vai pagar só 103, porque R$1.000 foi pago pelo FAEC. Compreendeu? Bom, feito esse esclarecimento, esse R$1.103 aqui é o valor do complemento já customizado, giro de fila, custo hospitalar, valor de tabela opera mais que já existia, e aqui ele está dividido entre SH e SP. Nós tivemos muitas pessoas dizendo, como é que eu divido desse valor da tabela opera, quanto que vai para o serviço profissional, quanto que vai para o serviço hospitalar. E agora, então, essa deliberação já traz a distinção do que é serviço hospitalar e do que é serviço profissional, porque afinal esse complemento não está sendo apurado dentro do SHD, até gostaria que fosse, né? Se eu pudesse, eu faria, eu incluiria, e eu vou defender isso em próximas versões, né, e orientações da SES, que esse complemento seja, assim, registrado como complemento gestor local, lá na FPO, para a gente demonstrar qual que é o valor de fato que a gente pratica dos procedimentos, tá? Mas isso é assunto para outra live, tá bom? Mas então, a gente entendeu que nós temos aqui um custo, né, esse código de procedimento, que gera uma IH, ele tem um valor que é financiado pelo MAC via PPI, conforme está lá programado aqueles 100 e poucos milhões que eu falei para vocês, tá? Lembrando que para você sentar e negociar com o prestador, se você pegar esse procedimento e digitar no SIGTAP, ele vai ter lá o valor de referência, que é o dobro desse aqui, porque aqui é 50% de bônus, né? Então, é 1.003,41 nesse exemplo, tá? Este valor, a IH não fecha nesse valor, porque toda IH ela é um pouquinho maior, porque tem lá outras ações de procedimentos, né? Especiais, secundários, o que for,
que customizam este financiamento da IH e que a PPI paga tudo na lógica do processamento do SHD. Então, para você negociar com esse prestador, você vai olhar qual que é o valor médio das AIHs de cada um desses procedimentos no seu município. Cada município tem, cada prestador tem um valor médio diferente, conforme várias especificidades que esse prestador tem. Então, você tem o financiamento via PPI, mais esse complemento aqui desta coluna, né? Essa terceira coluna aqui de valores, e mais o bônus se você atende a sua população de referência, que é um bônus muito razoável, né? 50% de incremento para você atender. Então, é preciso organizar os territórios, porque a gente sabe que tem município que tem muita dificuldade em fazer o pré-operatório, em preparar o paciente, mandar o paciente. Então, a gente não depende só do município de atendimento, né? Esse fluxo todo de acesso do paciente eletivo. Então, é preciso que isso seja pauta para discussão constante, né? Quem está com dificuldade, por que está com dificuldade de acessar, qual que é a distribuição de agenda do pré-operatório dos cirurgiões, né, entre os municípios de origem, para garantir que esse bônus seja pago a todos os municípios de atendimento que estão ou que fazem parte desta política, tá? E nós temos aqui, pessoal, né, olha para você ver, aqui nós temos esse procedimento, ó, exploração diagnóstico cirúrgico, é um procedimento de neuro, ó. Vejam que o valor de 50%, né, que é o bônus do SIGTAP, é 3 mil. Então, é um procedimento que é 6 mil reais lá no SIGTAP. Ele vai ter um complemento de 13, mais 3, 16. Então, o procedimento que originariamente é 6 mil reais no SIGTAP, vai ter um complemento de 16 mil. 16, mais os 6 e pouco, 7 mil da IH, 23 mil. Então, foi customizado muito mais do que 100%, 200%, cada procedimento seguiu uma lógica, conforme que eu já disse para vocês, giro de fila, custo hospitalar, dificuldade de acesso, alta demanda, tudo isso customizou esse financiamento, tá bom? Então, com isso a gente entendeu a lógica de composição, tudo que eu vou precisar somar. Valor da IH, o custo médio da minha IH, complemento dessa coluna aqui, que é a terceira coluna, e eu vou correr atrás para que eu garanta o pacto, né, da referência e com isso garanta mais 50% de incremento, que eu, como eu disse, eu usaria esse incremento, eu não pagaria 50% linear em todos os procedimentos, transformaria isso em consulta pré-operatória, customizava isso para os procedimentos que tem mais criticidade, porque aqui é linear, né? 50% dependendo do procedimento, dependendo de nada. Então, eventualmente eu faço varize, eu tenho oferta de vascular, eu não preciso desse 50% para varize, mas lá para tubinectomia, né? Lá para a mastoide, né? Para você que vendo otorrino na minha frente, tô lembrando do que é crítico lá. Eu preciso desse dinheiro lá. Então, eu posso estabelecer a minha tabela própria a partir dessa receita e gerenciar melhor este programa no âmbito municipal? Claro que posso e devo fazer isso. Este é o papel da gestão, tá? Então, nós temos aqui, ó, né, a urologia, que é um dos grandes gargalos, né? Então, ó, este procedimento aqui, por exemplo, né, é um dos grandes gargalos hoje, ó, nefrolitotomia percutânea, né? Veja, ó, 573 é um procedimento de R$1.000 e poucos na tabela SUS. Ele vai receber complemento de 5 mil. Então, é praticamente 5 tabelas para esse procedimento. Exatamente para pagar giro de fila, para pagar o PME, para pagar tudo, como eu estava dizendo para vocês. Então, muita atenção para a composição desses valores para vocês fazerem uma boa discussão, uma boa negociação, tá? Divisão correspondente à proporção do SIGTAP, então os recursos que foram distribuídos aqui entre SH e SP seguiu a lógica do SIGTAP para o valor do giro de fila,
tá? Então, aquele valor, né, que eu disse que compõe o giro de fila para distribuir ali entre um componente SH e SP, observou a mesma proporção que o SIGTAP utiliza. Agora, o aporte dos custos hospitalares, como se refere a custos hospitalares, todo o aporte foi para a OSH, tá? Que é o que está dito aqui. Aqui, ó, tá? Bom, e o bônus, né? O bônus, ele só é aplicável aos beneficiários, aos municípios e prestadores que cumprirem o pacto, tá? E aqui neste anexo 2 tem o percentual apurado hoje, não é o percentual, né? Vai apurar o que conseguiu no terceiro quadrimestre de 2023, né? E aí o pagamento é lá no início do ano de 2024, como eu disse, o bônus é apurado após o final do quadrimestre, tá? Então, quem tá aqui com notas baixas, né? Como aqui, ó, a Baeté tá com uma nota baixíssima, né? O que ele precisa fazer para conseguir atingir a percentual exigido, né? Para que ele consiga receber 50% a mais dos procedimentos que ele fizer para ele mesmo e para referência. Isso é muito importante. Então, todo mundo se enxerga aqui, todos os municípios com gestão plena, a gestão dos prestadores ou os municípios de gestão estadual, tá? São 52 milhões daqueles 469 milhões que está previsto para pagar bônus, tá? Então, esses aqui são os beneficiários com a gestão municipal, os percentuais estão todos aqui. Município que não tem pacto com referência, a gente vai fazer uma reavaliação da metodologia do indicador, né, para verificar, porque exatamente a gente não exigiu ter pactuação prévia por conta da política, né, desamarramos o susfaço na política Opera Mais, então a gente precisa rever para esses municípios ou, em último caso, redefinir pactos para todos os municípios que de fato atendam, que cumpram o papel de atender a si mesmo e a outros municípios do território, tá? Esse, então, é o anexo em que o município, o prestador, né, o município que quiser fazer parte do Opera Mais deve preencher. Mas lembrando que aqueles que já estavam aderidos continuam aderidos automaticamente, não precisa fazer absolutamente nada, né? E esse aqui, para os novos, né? Nós tínhamos, por exemplo, hospital que estava fechado em 2022 e abriu de novo. Então, ele fez o processo de adesão à política e preencheu a capacidade operacional, precisa preencher, se esse é o seu caso, o anexo 5 com a capacidade operacional, que é que vai subsidiar a elaboração do termo, tá? Essa aqui é a metodologia do monitoramento da produção. Tem muita gente que tem dificuldade para apurar qual que é o valor que está sendo recepcionado, mas isso fica mais claro se você compreender que a política é uma só, que a fonte da PPI paga a conta da IH e que os complementos são pagos com a fonte estadual, descontado que o FAEC financiou. Preste atenção nisso. Então, tudo que é caráter eletivo, né, está devidamente registrado numa IH que foi autorizada eletronicamente, será apurado a partir dos valores definidos lá no anexo 1, tá? Então, e se for uma IH múltipla, essa também é uma alteração da revisão importante que vale a pena destacar. Desde sempre, né, já desde a primeira versão da política, as cirurgias múltiplas eram avaliados e a primeira linha da cirurgia múltipla, se na primeira linha tinha um procedimento que estava no rol, esta IH era contabilizado e pagava 100% do incremento, tá? E aqui nós estamos falando 100% do incremento previsto na resolução, tá? Aqui nós estamos falando da metodologia muito parecida, mas a diferença é que nesta revisão todos os atos da IH múltipla também têm incremento, desde que esteja no rol. Porque entendemos que, bom,
foi feita uma cirurgia que, se não tivesse sido feita naquela cirurgia múltipla, voltaria para a fila para fazer outra IH, né? E por esse motivo, o incremento, a composição da apuração do monitoramento do Opera vai apurar, inclusive, o percentual dos demais atos profissionais à razão de 100% do SIGTAP. Então, a primeira linha recebe o valor que está previsto lá na tabela para aquele procedimento no rol, né, com todas as composições, e as outras linhas com os outros atos, se estiverem no rol, recebe 100% do incremento SIGTAP, tá? Como nesse caso é uma coisa variável, porque depende do comportamento, do processo de monitoramento da política, não é possível dizer quanto que vai acontecer, muito menos quanto que vai para SHSP. Então, a sugestão que nós fizemos aqui na resolução é que esse recurso seja aplicado ao serviço profissional, uma vez que a parte hospitalar já estará financiada pelo componente do procedimento do ato principal e também pela composição do valor da IH pago pelo MAC, tá? Então, a sugestão é que todo o incremento dos atos secundários, né, de uma IH múltipla, vá para o SP, tá? Isso aqui é a periodicidade de apuração, né? O recurso de antecipação, como é que ele vai acontecer? Com base na produção apurada a partir de maio de 2022 a abril de 23, né? Então, tudo que produziu, aplicado aos valores novos, dá a parcela do termo, tá? E para bonificação, 90% vezes o percentual de pactuação definido para a população de referência. Este percentual vai ser arredondado para baixo para fins de cálculo. E como é que é apurado esse percentual? Quantidade de cirurgias que está lá na PPI pactuada para outros municípios com você, dividido pelo total de pacto que você tem. Isso gera um percentual de pactuação que você tem com a sua referência. Então, quanto que do total da minha meta de eletiva do meu município eu tenho com a população de referência? Isso em relação ao total que eu tenho de meta daqui medida. É esta a medida que eu preciso perseguir no âmbito do Opera Mais, né? Então, produção para a população referenciada dividido pela produção total vai gerar um percentual a ser atingido, né, para efeito de receber a bonificação. Se ele é maior de 90, igual ou maior de 90%, vai fazer jus ao bônus, tá? Então, a conta é dessa forma que será feita, é assim que o indicador foi construído e com isso garante 50% de aplicação no monitoramento e o bônus é pago após o quadrimestre, como eu mencionei. Então, aqui a gente tem todo o cronograma de pagamento, né, dessa nova etapa do Opera Mais. Então, o mês de repasse será setembro, que é o primeiro mês do quadrimestre, e se refere à antecipação do terceiro quadrimestre de 2023, tá? Em novembro, já vai fazer a apuração, né, do quadrimestre maio a agosto para fazer ajustes, né? Aqueles ajustes que eu mencionei. Se eu passei mais dinheiro e produzi menos, tem que deduzir na parcela seguinte. Se eu produzi mais, repassei menos, tem que aumentar na parcela seguinte, tá? Importante, gente, é que vocês sejam donos dos seus contratos, os prestadores com a gestão municipal, ou melhor, os gestores com a gestão dos prestadores municipais, né? Por quê? Porque é você que sabe qual que é o valor da tabela que eu adotei, qual que gerou crédito na PPI. Eu paguei todo o crédito gerado com o meu teto MAC, pronto, tá pago. Quanto que eu vou apurar aqui de complemento com fonte estadual? Já foi pago alguma coisa com FAEC, por exemplo? Já. Qual que é a diferença que eu vou pagar aqui com o recurso que eu recebi do Estado? Então, você é o dono do contrato, você que sabe como é que paga. Eu senti que muitas pessoas ficaram perdidas esperando a conta do Estado, mas o Estado não é o gestor do seu prestador, tá? Então, isso é muito importante, porque fica picado. Veja só, nós temos uma meta estabelecida na PPI, 50,
cirurgias. Se eu fiz 100 cirurgias, por exemplo, os 50 já está na minha PPI, o recurso já chegou, os outros 50 ou eu vou receber diretamente com fonte estadual ou no encontro de contas vai ser apurado o complemento para pagar esses 50. Então eu preciso ter a segurança. Quanto que eu já paguei para o meu prestador? Né? Então isso quem sabe é o município. Tá? O que importa é que você tenha a tranquilidade que de uma forma ou de outra você vai receber. E com os complementos você está recebendo antecipado. Então faça a gestão disso. Tá? Eu sei que não é fácil, mas é importante compreender o processo para você fazer uma boa gestão, manter o contrato, né, positivo, vamos dizer assim, junto com o prestador, para que ninguém tenha dissolução de continuidade, né? Dezembro de 23 vai ser a antecipação do primeiro quadrimestre de 2024. Então, todo primeiro quadrimestre já cai em dezembro de 2023. Lá em março, vai apurar, vai ajustar o terceiro quadrimestre de 2023 e apurar o primeiro bônus a ser pago em decorrência do cumprimento da pactuação. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, com isso, nós temos uma revisão, né, aqui sistematizada da política Opera Mais. Passamos todos os detalhes. Você entendeu? Espero que sim. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, fica à vontade, pode escrever aqui nos comentários, né? Eu vou ter o prazer de respondê-los, tá? O que a gente quer é que a política deslanche, que o paciente seja atendido, né? E que a política melhore cada vez mais e seja espelho para outros municípios, outros territórios, outros estados, para o próprio governo federal, né? Como uma política efetiva que garantiu o acesso, tá? Espero que tenha contribuído, espero que tenha atendido as dúvidas de vocês. Este é o canal Regulação de A a Z, um canal que se preocupa em entregar o que de fato você pede, o que é importante para a gestão, para qualificar a gestão, para qualificar os processos. E esta é uma política que a gente sabe que trata de um assunto que é um calo, né? Cirurgias eletivas é um problema para todos e a gente espera os resultados efetivos dessa política colhendo bons frutos. Agradeço a atenção de vocês, pode mandar novas demandas que eu vou fazer todo o esforço para a gente construir o melhor conteúdo para você, tá? Obrigada e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.